Bom, pessoal, aqui é o professor Rafael, né, e eu vou trabalhar com vocês agora, né, a seguir essa sequência de seres vivos de animais invertebrados, falando dos grupos, né, dos artrópodes e dos equinodermos, né, dois filos importantes, né, dos animais classificados como invertebrados. Os artrópodes, né, esse filo de artrópodes é o maior filo de todos, né, dentro do reino animal. Tem mais animais nesse filo do que em todos os outros juntos. Uma quantidade absurda de espécies diferentes, porque são os animais que se adaptaram melhor à vida no nosso planeta. Eles têm estrutura corporal que os permitem existir em todos os ambientes, né, aquáticos ou terrestres, e uma série de outras características que os dão um sucesso tremendo no nosso planeta. Eles têm o corpo segmentado, igual nós vimos entre os anelídeos. Então, é um indicativo de que os anelídeos tenham sido os ancestrais dos artrópodes, por essa segmentação, essa divisão do corpo em segmentos. Só que eles têm menos segmentos, né? No caso, cada grupo, né? Cada classe das 5 grandes classes dos artrópodes vai ter uma quantidade específica de segmentos. Mas o que define o corpo deles, né? O que caracteriza os artrópodes é a presença de um exoesqueleto, né? Um esqueleto externo, uma carapaça feita de quitina, que é um tipo de açúcar especial que só existe nos artrópodes e nos fungos, e patas articuladas. Então, o nome artrópodes se refere às patas articuladas. Somente os artrópodes e os animais vertebrados vão ter membros articulados. Isso faz muita diferença na hora da mobilidade desses animais, sobretudo em terra firme, né, no ambiente terrestre. Aí, os artrópodes estão divididos em 5 grandes grupos, em 5 classes. Os insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes, né, que é aqui o grupo das lacraias, e diplópodes, grupo das centopeias. Eu vou falar sobre cada um desses grupos nos slides a seguir. Os insetos, né, é a maior classe dos artrópodes, são os animais mais bem-sucedidos dentro desse grupo, né, que também é o grupo mais bem-sucedido. Eles têm algumas características comuns a todos os insetos, apesar de ser um grupo bem variado, que é o fato de eles terem 3 segmentos corporais. Então, todo inseto, não importa qual seja, aqui, essa traça, um gafanhoto ou uma abelha ou qualquer outro inseto, uma formiga, uma borboleta, que seja, eles sempre vão ter 3 segmentos corporais. A cabeça, o tórax, que é essa região onde você percebe as patas, e o abdômen, que é a parte mais de baixo, mais atrás, onde estão boa parte dos órgãos que eles possuem. Essas patas, como eu falei, ficam presas ao tórax, então os 3 pares de patas estão no tórax, e as antenas, que é uma outra característica dos insetos, mas não é exclusiva deles, ficam na cabeça. Então, os insetos vão ter um par de antenas e sempre 3 pares de patas. A maioria dos insetos possui asa, mas nem sempre essa asa está presente em toda a vida. Às vezes ela aparece só na fase adulta e às vezes só no momento da reprodução, como é no caso das formigas. Mas mesmo assim ainda existem insetos como as traças que não possuem asas, mas elas são uma pequena exceção. A maioria dos insetos vão possuir asas e normalmente 2 pares de asas. Né? Você pode ter a mosca como exemplo de exceção, que tem um par de asas só. Mas a maioria dos outros insetos terão 2 pares de asas e vão utilizar essas asas para poder voar. Então, essa habilidade do voo traz para esse grupo uma grande facilidade de locomoção no ambiente e de conquista de diversas fontes de alimento. Normalmente os insetos fazem metamorfose, né? A traça de novo uma exceção. Por não fazer metamorfose, o filhote já sai do ovo muito parecido com a traça adulta, faltando só crescer. Mas existem níveis de metamorfose, dependendo das espécies. Tem espécies que fazem uma metamorfose parcial, pequena, como é o caso do gafanhoto, que eu escolhi aqui, que ele nasce já parecido com o adulto, mas faltando algumas partes do corpo, né, como as asas, que vão surgir na medida que ele vai crescendo. E outros insetos que fazem a metamorfose completa, que passam por várias fases, né, como o caso da abelha, da borboleta, que tem uma fase de larva, depois uma fase encasulada, né, numa pupa ou crisálida, e depois dali sai o animal adulto, né, com aquele aspecto que nós conhecemos. Agora eu vou falar dos aracnídeos e dos crustáceos, né, são 2 classes diferentes. Primeiro, os aracnídeos são animais que possuem 2 segmentos corporais, que serão chamados de cefalotórax e abdômen.
é bem nítido, né, percebê-los, que na aranha, essa parte da frente é o cefalotórax e a parte de trás é o abdômen. No escorpião também você tem a cauda com o ferrão fazendo parte do abdômen e o cefalotórax na frente. Chama cefalotórax porque combina cabeça e tórax, né? Não tem uma divisão entre essas duas possíveis partes. E no caso, né, dos escorpiões e das aranhas, né, todos os aracnídeos, as patas ficam presas ao cefalotórax, né? O abdômen não tem esses apêndices de locomoção. Ao invés de eles terem antenas, eles vão possuir palpos e quelíceras. São outras estruturas. No escorpião fica bem nítido aqui, essas garras, essas pinças, são os palpos dele, que vão servir para manipular o alimento. Então, prender o animal que ele vai comer e manipular enquanto ele se alimenta. A aranha também possui, só que os palpos dela têm o formato das patas. Então, acaba meio difícil de perceber. É como se fosse aqui dá para ver. É uma patinha um pouco menor e que ela não utiliza para andar. Então, ela anda com essas patinhas levantadas. Que não são patinhas, são as quelíceras, são os palpos. As quelíceras são menores e ficam próximas à boca. Tanto vale para a aranha quanto para o escorpião e para todos os aracnídeos. Os crustáceos, né, já são um outro grupo, né, uma outra classe de artrópodes, que também vão possuir dois segmentos corporais, chamados de cefalotórax e abdômen, mas nem sempre essa divisão é bem nítida. Em alguns, né, como nos camarões, nas lagostas, é fácil de perceber, mas nos outros, como o caranguejo, o tatuzinho de jardim e a craca que apareceu aqui, não são tão nítidos assim. Eles vão ter uma quantidade maior de patas, são 10 a 20, dependendo da espécie, e no caso dos crustáceos, aqui no caso do caranguejo, que tem essas pinças similares às do escorpião, aqui são patas verdadeiras, né? São patas dele, a origem da estrutura é da pata, tanto que eles também têm antenas, tem dois pares de antenas. Em alguns casos, né, essa antena pode ter, assim, além das antenas, eles têm um olho levantadinho, né, apoiado em pedúnculos. Então, tem vários apêndices próximos à região da boca, ali perto da onde seria a face deles. Então, eles têm uma série de estruturas nessa região e tem as patas, que vão variar de 10 a 20, dependendo da espécie. Tirando aqui, no caso, a craca, né, que é um animal césseo, um animal que vive fixo a superfícies. Então, ele não tem não fica preso, né? Desculpa, ele não se locomove, ele não tem as patas para se locomover. As patas se transformaram em estruturas que vão o fixar na superfície. Comparando os dois grupos, né, nos aracnídeos, o desenvolvimento é direto, então não existe metamorfose, os filhotes já saem semelhantes aos adultos, faltando só crescer. E nos crustáceos, o normal é que exista uma fase larval, né, que se desenvolva para depois o animal ter o formato do crustáceo adulto. Para finalizar o grupo dos artrópodes, temos mais duas classes, os quilópodes e os diplópodes. Né? Os quilópodes e os diplópodes são muito parecidos. São animais de corpo alongado, né, com vários segmentos corporais, chamados de metâmeros, né, e que muitas vezes recebem o mesmo nome. Então, tem muita gente que chama os dois grupos de centopeias. Porque normalmente eles vão ter muitas patas. Eles podem, inclusive, ter muito mais do que 100 patas. No caso dos quilópodes, são animais carnívoros, são animais que têm veneno, né? Que essa lacraia é um animal venenoso, perigoso para o ser humano, porque o veneno é muito tóxico para nós, mas ela utiliza esse veneno para poder digerir seus alimentos. Então, ela caça outros animais e os come, utilizando esse veneno para dissolver o animal por dentro. E o que fica fácil de perceber, uma característica desse grupo dos quilópodes, é que cada segmento corporal tem um par de patas. Então, ela tem um par de patas para cada gominho desse do corpo. Os diplópodes já são diferentes. Eles vão ter 2 pares de patas em cada segmento desse. Isso que dá a eles um número muito maior de patas, porém uma menor mobilidade. As patinhas são mais curtinhas, então é um animal mais lento, enquanto a lacraia é um animal bem mais rápido. Eles não precisam ser rápidos, os diplópodes, porque eles são herbívoros, né? Eles se alimentam de folhas, de planta, de restos de vegetais que ficam incorporados ao solo. Os dois grupos possuem antenas. No caso dos diplópodes, eles não têm veneno, não precisa ter. E sim, são próximos, porém não tão parecidos assim. Né? Tem esse corpo segmentado e alongado, mas são classes diferentes. Antigamente eles eram agrupados em um mesmo grupo, chamado de miriápodes, mas isso já é uma classificação que já caiu em desuso. Hoje em dia se trabalha com essa divisão em 2 classes distintas.
Eles têm muito mais diferenças entre si do que semelhanças. Para finalizar, filo dos equinodermos. É um filo de animais bem simples, todos animais marinhos, e que eles têm em comum a simetria radial. Tirando aqui no pepino do mar, isso não é tão perceptível, mas na estrela do mar, no ouriço do mar, na bolacha do mar, no lírio do mar, são animais que são desse grupo, você percebe a simetria radial, ou seja, você tem mais de um plano de simetria. Se você cortar o animal nessa direção, as duas partes serão iguais. Se você cortar assim, as duas partes serão iguais, assim, as duas metades serão iguais. Eles têm vários planos de similaridade. Não é como um artrópode, que você só consegue 2 planos de similaridade na simetria bilateral. O lado direito é similar ao esquerdo, mas a frente não é similar às costas, né? Então, entre os equinodermos, existe a simetria radial entre os adultos. As larvas, né, eles têm desenvolvimento larval, a larva não tem simetria radial, elas são bilaterais, como nós, né, como os artrópodes, como os vertebrados, só que nos adultos a simetria radial aparece. São animais que normalmente são de vida livre, né, vivem, apesar de serem aquáticos, eles não nadam, eles se arrastam no chão, mas sem movimento, exceto os lírios do mar, que ficam presos à superfície, de onde eles se desenvolveram. São animais de corpo muito simples, eles têm vários sistemas ausentes ou estão muito mal desenvolvidos. Tem um sistema chamado sistema ambulacral, que eles usam para praticamente tudo, para se locomover, para circular no corpo como se fosse o sangue, para movimentar várias peças corporais. Então, eles têm um funcionamento muito simplório, mas eles têm uma característica muito especial, que é a presença do tubo nervoso dorsal. Então, o sistema nervoso deles passa pelas costas, mais próximos às costas do que a região ventral, a região perto da boca, lá, que está para o lado de baixo. E essa é uma característica que só aparece nos equinodermos e nos animais vertebrados. Então, isso os coloca como prováveis ancestrais dos vertebrados. Porque os outros animais, todos que nós vimos, os que tinham sistema nervoso, o sistema nervoso passava ventralmente, passava próximo à boca, né, a região da barriga, que fica voltada para o solo. E somente esse grupo e os vertebrados vão ter o sistema nervoso passando pelas costas. Então, isso nos coloca aproximados, né? Nos coloca os equinodermos próximos a nós. Bom, pessoal, é isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo, espero ter sido útil para vocês. Os próximos temas serão esses que estão apresentados aí, né? Os tunicados, que são os animais cordados, que não têm coluna vertebral, mas fazem parte de um grupo especial onde estão os vertebrados. E o início dos vertebrados, as primeiras classes do filo dos vertebrados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.